Depois de toda a confusão que foi se mudar para aquela escola, Yu recebe a missão de apoiar as 3 irmãs em seus objetivos. No caso de Kazuki, ela terá em breve uma audição bem complicada. Já Nico está se preparando para disputar o título nacional de Karatê. E Miwa tem pela frente uma partida decisiva de Chong. Se conseguir ajudá-las, Yu terá mais chance de estreitar sua relação com cada uma delas. Mas ao encerrar a ligação, ele se pergunta se de fato poderá ser útil. Afinal, se considera apenas mediano tanto nos esportes quanto nos estudos. Por isso acredita não ter capacidade de apoiar as garotas que estão no auge. Para piorar, começa a imaginar o que diriam se elas fracassassem justamente com sua ajuda. Certamente usariam o nome de sua mãe, Subaru Ayase, contra ele, dizendo que não herdou nada do talento dela. Tentando se acalmar, decide ir ao mercado comprar ingredientes para cozinhar para as garotas, e durante a refeição, poder conhecê-las melhor. Quando Nico chega em casa e o encontra preparando a comida, interpreta tudo errado, achando que ele está tentando comprá-la com comida. Ela diz que já providenciou a sua própria refeição e recusa o prato dele. Em seguida, vai direto para o banho, mas ao voltar para a cozinha, vê Yu cozinhando com ainda mais foco e percebe que ele está levando a tarefa a sério. Observando todos os livros da receita espalhados pela mesa, deduz que ele esteja se esforçando ao máximo para convencê-la a confiar nele. Nesse instante, Miwa também retorna e logo em seguida é informada que ele está preparando a refeição delas. Mesmo assim, Nico acha aquilo patético e afirma que ele só quer chamar a atenção. Além disso, reforça que é extremamente rígida com a sua alimentação, preferindo comer algo simples, comprado por ela e para não correr risco de ingerir gordura ou qualquer tipo de coisa prejudicial. Porém, enquanto mastiga aquele lanche sem graça, não consegue conter a curiosidade e resolve espiar o que o Yu está preparando. Para sua surpresa, descobre que ele montou um prato totalmente balanceado, feito sob medida para atletas. De repente, ele aparece atrás dela e com um olhar intimidador, começa a recitar os macros do prato. Assustado com a aproximação repentina, Nico grita, mas ele continua explicando animado com cada nutricional. Sem paciência, ela diz que já entendeu. Então ele explica que adaptou receitas recomendadas por nutricionistas especialmente para ela. Ao perceber que ele se esforçou tanto apenas pensando nela, Nico fica envergonhada por ter rejeitado sua comida no início. Então ela resolve experimentar o prato dele. Mas para não reconhecer o esforço do garoto, Nico elogia apenas o autor da receita que ele utilizou, sem dar crédito direto a ele. Enquanto isso, Miwa aparece na escada da sua casa. Ao sentir o cheiro da comida, começa a descer lentamente, tentando se servir sem ser notada. Porém, o garoto surge logo atrás dela e começa a falar dos dados nutricionistas do prato como se fosse um obcecado. Para não continuar sendo pressionada, ela se senta à mesa e diz que vai provar a refeição para avaliar o sabor. Mas quando ela está prestes a comer, Yu permanece ao lado dela, encarando fixamente com aquele olhar intimidador. Incomodada, a garota pede que ele dê espaço, alegando que ele não consegue se concentrar com alguém olhando assim. Mesmo com o pedido, ele insiste que não vai sair dali. No meio disso, Kazuki chega em casa e estranha o fato de as irmãs estarem reunidas tão cedo. Ao notar o banquete servido, fica surpresa. O garoto imediatamente começa a detalhar cada aspecto do prato para convencê-la a provar. Porém, apesar de todo o esforço, Kazuki o corta de forma firme, dizendo que não vai se deixar conquistar por comida como Nico e Miwa deixaram. Ao ouvir aquilo, Nico chama a atenção de volta e afirma que dessa forma, Kazuki finalmente acertou em algo. Mesmo assim, ela continua descrente e diz que, mesmo parecendo uma família feliz ao redor da mesa, esse tipo de cena não combina com ela, já que Kazuki não gosta de reuniões assim e muito menos de quem preparou aquela comida. Ouvindo essas palavras, Nico tira o prato das mãos de Kazuki e diz que ela realmente não merece algo tão bom quanto o que o Yu preparou. Já o garoto alerta que comer com raiva e depressa só faria ela engordar mais facilmente. Ao escutar isso, Nico fica preocupada, mas ele deixa claro que irá monitorar todos os alimentos que ela ingerir. 3 dias depois de começar a viver com as irmãs, ele percebe que Kazuki continua sendo a mais difícil de se aproximar. Mesmo com o pedido do pai para ajudá-las, Yu acredita que, se continuar assim, não conseguirá nem conhecê-las direito, muito menos apoiá-las. Já no recreio, vê Kazuki a chamar a atenção de várias garotas, mesmo sendo mulher, algo que o deixa impressionado. Além da boa aparência, Kazuki também é a melhor aluna da turma,
de artes cênicas, o que a torna ainda menos acessível para qualquer um. Mas, apesar dessas barreiras, Yu cria coragem e vai falar com ela em meio à multidão. Como já era de se esperar, acaba sendo humilhado pelas garotas que só o reconhecem como filho de uma atriz famosa, sem possuir o mesmo talento que a mãe. Quanto a Kazuki, ela também participa da humilhação, dizendo para o garoto não chegar muito perto dela, pois se o fizer, apagará o brilho dela, com aquela aura suja que carrega. Ao ouvir isso, Yu retruca e afirma que passou a noite inteira torcendo para que a Kazuki cedesse às suas tentativas de aproximação. Além disso, revela que tem algo que só ele pode oferecer a ela. Ele garante que ela vai adorar aquilo. Porém, enquanto Yu se referia à comida, as outras garotas interpretaram como se fosse algo em um tom bem mais picante. Como sempre, ele não consegue se explicar direito. E para piorar, ainda solta que ela vai se ver com ele quando chegar em casa. Ao ouvir isso, todas descobrem que os dois vivem juntos. Yu encontra Miwa e a convida para ir com ele até a cantina. Mas a garota começa a correr, tentando fugir dele, até que de repente Yu consegue alcançá-la. Nesse momento, ela desabafa, dizendo que é completamente diferente das outras meninas da turma, a ponto de nem conseguir acompanhar uma conversa comum entre garotas. Ouvindo isso, Yu responde que é capaz de entendê-la, mas logo acrescenta que não tem pretensão de compreender tudo que ela sente, pois isso seria impossível. Ainda assim, acredita que pode compreender ao menos uma parte do que ela carrega. Afinal, ele também se sente na mesma posição. Depois de mudarem de assunto, Yu revela que quer conquistar Kazuki e pede ajuda a Miwa para facilitar as coisas. Ao ouvir isso, Miwa conta que, quando Kazuki tinha apenas 3 anos, pediu para a mãe preparar uma refeição secreta só para ela. Em seguida, sugere que ele use essa lembrança como pista para se aproximar da irmã. Então Yu decide cozinhar justamente esse prato especial que a mãe dele fazia, mas logo percebe que precisa descobrir exatamente qual era a receita daquele dia. Algum tempo depois, consegue preparar o prato e chama Kazuki para experimentá-lo, dizendo que dessa vez ela realmente vai gostar. Porém, antes que ela consiga provar, Kazuki desmaia e logo é amparada pelas irmãs, que ficam desesperadas com a situação. Mesmo assim, ela manda que parem com tanto drama e garante que ficará bem. Mas quando Miwa toca sua testa, percebe que ela está ardendo de febre. Claramente precisa de ajuda. Nico, irritada, diz para Kazuki parar de bancar a durona, quando claramente precisa de ajuda. Nesse momento, Yu surge com um mingau nutritivo para que ela se recupere mais rápido. No entanto, incomodada com tanta tensão, Kazuki se tranca em seu quarto e manda todos irem embora. Mais tarde, Yu aparece novamente levando outra receita, mas ela insiste para que ele a deixe em paz. Ao tentar empurrá-lo para fora do quarto com um chute, Kazuki acaba tropeçando e cai em cima dele. Nesse instante, Yu tem a ideia de se tornar parceiro dela, até que ela esteja recuperada e pronta para voltar aos ensaios de verdade. Ao ouvir isso, Kazuki se lembra de que ele é filho de uma atriz extremamente talentosa e deduz que, no mínimo, deveria ter alguma habilidade. Mas assim que ele começa a interpretar o papel da princesa, ela percebe que ele é ainda mais travado do que imaginava. Irritada, manda o garoto sair do quarto, afirmando que ele prefere ensaiar sozinha do que contar com a ajuda de um medíocre como ele. No dia seguinte, Yu aparece novamente no quarto dela, dizendo que ele leu o roteiro inteiro. Mesmo assim, Kazuki percebe que ele ainda continua sem jeito e expulsa de novo. Com o passar dos dias, Yu tenta várias vezes ajudá-la nos ensaios, mas sempre acaba chutado para fora. Até que numa noite, Kazuki se lembra de que é a estrela da peça e sente que precisa se recuperar logo, para não decepcionar o público. Determinada, decide que tem de superar aquele mal-estar de uma vez por todas. Enquanto isso, ao passar pela sala, ela encontra Yu assistindo uma peça de teatro, justamente para melhorar sua interpretação e conseguir apoiá-la. No dia seguinte, ao ensaiar com ele novamente, Kazuki nota que houve uma pequena melhora. Dessa vez, acaba cedendo e aceita aprovar a comida que ele preparou, mas impõe várias restrições, pedindo para tirar inúmeros ingredientes. Ao ouvir isso, Yu descobre que, na verdade, Kazuki evitava comer sua comida esse tempo todo, apenas por frescuras com certos alimentos. Inacreditável. Tratando o moleque como lixo só porque tinha nojinho de algumas coisas. E é isso. Se quiser a parte 3 desse anime que só está ficando cada vez melhor, deixa o like e se inscreve no canal, que eu trago as continuações pra vocês.